Salmo de número 16. Cada um pode ler um versículo. Salmo 16 diz o seguinte: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Amém, irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo numa época em que as pessoas elas têm deixado de confiar. Elas têm deixado de confiar nas outras pessoas e elas têm deixado de confiar no Senhor. Elas têm deixado de confiar naquele que pode fazer todas as coisas. Elas têm deixado de confiar naquele que tem o domínio sobre as nossas vidas, que tem o domínio sobre o mundo, que tem o domínio sobre todas as coisas. É interessante que nesses dias, se for feita alguma pesquisa nos nossos dias, principalmente depois dessa pandemia, nós veremos que os darão altos números de pessoas que deixaram de confiar em Deus, porque muitas vezes no nosso evangelicalismo brasileiro se quer muito que Deus faça aquilo que nós queremos. Quando olhamos para o Salmo 16, nós vemos algo totalmente diferente do que se acontece muitas vezes hoje no nosso meio, no meio cristão, no meio evangélico. Nós vemos um hino do salmista Davi, expressando a confiança total no Senhor. Nós somos um pouco desconfiados. O irmão Endomar falava aqui sobre a questão do político que não conseguia dormir. Creio eu que por causa da confiança também. Creio eu que porque muitas vezes as pessoas têm depositado também toda a sua confiança em outras pessoas e não em Deus. Não descansa no Senhor. Irmãos, o estudo bíblico do Salmo 16, ele mostra que o salmista ele confiava inteiramente em Deus. Ele estava certo da bondade divina e ele não duvidava do cuidado e da proteção do Senhor. Assim também deve ser as nossas vidas. Nós não duvidamos dos cuidados, nós não duvidamos da proteção do Senhor ao nosso respeito ou para conosco. Esse é um salmo, irmãos, messiânico, um salmo que vai apontar para Cristo, um salmo que vai falar, que profetiza sobre a ressurreição de Jesus. Esse salmo, ele oferece os pensamentos de um rei humilde, que demonstrava sua confiança no Senhor. Quando nós lemos esse salmo, nós observamos as atitudes de Davi, que era rei de Israel, identificada como autor do título, que prefigurava e profetizava sobre Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis. Embora o título ele não identifique o contexto histórico de como isso aconteceu, de como aconteceu a mensagem do Salmo 16, nós podemos adequar essa mensagem ao texto de 2 Samuel capítulo 7 e também de 1 de Crônicas capítulo 17. O que esses dois textos nos falam? Esses dois textos nos falam sobre um dia que Deus já tinha dado sossego a Davi a respeito dos seus inimigos. Davi estava agora repousando tranquilamente na sua casa. E Davi ele se incomoda em dizer ao Senhor o seguinte, a Natã na verdade. Davi ele se incomoda em dizer a Natã o seguinte: olha, Natã, eu estou em palácio, eu estou em casa, mas o meu Deus ele está numa tenda. Que a arca da aliança, lembre-se que era colocada numa tenda que simbolizava a presença do Senhor, a arca simbolizava a presença do Senhor, e Davi estava incomodado com isso, e Davi dizia: olha, eu quero construir uma casa para Deus. Irmãos, é maravilhoso ver uma casa construída para Deus. Ontem, eu e o presbítero Marcos Neto e Manuela, nós estávamos na inauguração do templo da igreja de Itabaianinha. E nós vimos como é maravilhoso, né? Ter um templo. Nós vimos alguns homens, cerca de 27 ou 30 homens estiveram lá durante um mês. E durante um mês eles levantaram um templo, é maior um pouco do que esse. Eles levantaram salas de escola dominical, eles deixaram a igreja toda pronta. E eu fiquei impressionado com a questão do tamanho, mas também pensando o seguinte: quando foi
consagrado templo, sobre as questões que o presbítero falava, né? É o presbítero que foi presidente da Junta de Missões que inaugurou, e ele dizia o seguinte: que nessa casa não haja contendas, que nessa casa não haja divisões, que nessa casa não haja facções. E eu fiquei pensando, como o ser humano coloca o seu coração dentro da igreja? Como o ser humano, ele coloca as suas decisões dentro da igreja, os seus quereres dentro da igreja, né? Muitas vezes não é o que Deus quer que faça, como aconteceu com Davi, nós vamos ver há pouco, mas é como o ser humano quer fazer, né? O que acontece com Davi, irmãos, eu desejo fazer uma casa para o Senhor, mas a resposta de Deus para Davi não foi essa. A resposta de Natã foi: faça, porque Deus vai te abençoar quando você fizer. Natã, ele pediu permissão ao Senhor para falar em nome dele. Eu estava lendo algo ontem que me chamou muita atenção, que as pessoas, elas têm pegado o nome de Deus sem permissão, e Deus não tem dado autorização para elas fazerem e usarem o nome dele como elas querem, né? Uma coisa que me chamou a atenção também muitas vezes as pessoas dizem, né, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado, né? Isso que está escrito lá no Salmo 11, versículo 6, João. Salmo 11, versículo 5, na verdade. O Salmo 11, versículo 5 diz o seguinte: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Então Deus não ama da forma que as pessoas dizem aí fora, porque o amor de Deus, ele é um amor justo, é um amor de justiça, um amor de santidade. Irmãos, Davi havia resolvido os principais conflitos internos que ameaçavam o princípio do seu reinado, e ele se mostrou forte para repelir ameaças externas, principalmente em uma vitória importante sobre os filisteus. O novo rei uniu o povo a estabelecer Jerusalém como a sede de seu governo e o local escolhido por Deus como centro da religião nacional. Davi, ele passou a presidir, ou a residir, na verdade, em sua casa própria em Jerusalém. Mas ele não ficou satisfeito, como eu disse. O problema não foi uma ambição pessoal, e sim a vontade de honrar o Senhor. Eu moro numa casa, mas meu Senhor mora em tendas. Ele não se conformou com o contraste entre seu conforto e a simplicidade de um alojamento temporário da Arca da Aliança, que era um móvel que representava a presença de Deus. O rei chamou o profeta Natã e ele disse: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Natã, falando sem primeiro consultar a Deus, ele deu seu apoio total ao plano de Davi de construir um templo permanente em Jerusalém. Mas Deus, se você olhar o texto de 2 Samuel 7 ou 1 de Crônicas 17, você vai ver que Deus, ele corrigiu a precipitação do profeta e ele explicou a Davi que ele não seria a pessoa que edificaria seu santuário, que essa tarefa seria feita pelo seu filho Salomão. E é interessante que nessas palavras de 2 Samuel 7, o que Deus diz a Davi é o seguinte: Davi, eu não habito em lugares feitos por mãos humanas. Eu nunca habitei em casa de ninguém. Por que eu vou habitar agora? As pessoas têm uma ideia, irmãos, de que Deus está dentro do templo no sentido geral, né? Se nós sairmos daqui, Deus continua dentro do templo. Se ninguém pode sentar, como chamam, né, no altar, a gente chama de púlpito. Ninguém pode sentar no altar porque é santo. Ninguém pode fazer isso aqui porque é santo e tal. Eu concordo que essa casa foi separada para o serviço de Deus.
Mas eu não concordo que quando a gente sai daqui, Deus continua dentro dessas 4 paredes. Eu não concordo de maneira nenhuma. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz, o apóstolo Pedro escreve, dizendo que nós somos pedras da construção. Nós somos pedras que juntas formamos a igreja. Então nós, juntos, somos a igreja do Senhor. Então, quando Deus está dizendo a Davi que não importava para ele a questão da casa, do templo em si, ele não estava dizendo também que não fizesse, mas ele estava dizendo a Davi que Davi não faria, que quem faria isso seria o seu filho, para estabelecer o reino eterno do seu descendente, que é o Senhor Jesus Cristo. Era uma profecia referida a Cristo, uma explicação dada por Pedro também. A mensagem de 2 Samuel 7 é uma profecia que está escrita, e Pedro também fala sobre a questão do Salmo 16, citando o Salmo 16, versículo 8 ao 11, lá em Atos capítulo 2, versículo 31, quando ele diz que Jesus, ele ressuscitou e Deus não deixou a sua alma na morte. Então, e Paulo ele também vai fazer exatamente o mesmo argumento em Atos capítulo 13. Paulo também vai usar o Salmo 16, falando e se referindo a Cristo, se referindo sobre a ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo, ele fez isso, e nós podemos concluir, irmãos, que esse salmo, ele foi composto para completar a mensagem de Natã. Como é comum em muitas profecias do Antigo Testamento, algumas partes do Salmo 16 admitem uma dupla aplicação. A primeira aplicação são os elementos desse salmo que podem ser compreendidos como a descrição da relação de Davi com Deus. A segunda aplicação é num sentido mais amplo, onde se aplica ao próprio Senhor Jesus, como Pedro e Paulo afirmaram. Nós vamos considerar como esse salmo demonstrava a total confiança em Deus, seja da parte de Davi ou na comunhão íntima e eterna de Jesus Cristo com o seu Pai. Ao longo do Salmo 16, Davi, ele deixa o seu relacionamento pessoal com o Senhor muito visível. Repetidas vezes ele aplica algum pronome possessivo. Repetidas vezes o salmista ele vai se referir a Deus como o meu Senhor. Irmãos, por isso nessa manhã eu quero trazer para nós um tema dizendo o seguinte: o Senhor não deixará a minha alma na morte. Tem alguém vivo aqui? Mas tem muito morto lá fora, não tem? Tem muito morto lá fora. Diz que alguém chega para um teólogo famoso e diz o seguinte: olha, o Senhor prega para mortos? E ele diz: sim, todos os dias. Todos os dias eu prego para os mortos. Os mortos estão lá fora, andando. São os mortos espirituais. Mas a minha pergunta para os irmãos é a seguinte: quantos mortos crentes nós conhecemos? Quantos mortos que vivem por viver? Pessoas que vêm à igreja, entram e saem, mas é como se nada tivesse acontecendo. A gente conversava ontem no carro, dizendo o seguinte, eu estava falando de alguém, Manuela estava falando com o Neto sobre um assunto, e eu estava falando, sem citar nomes, claro, e disse o seguinte: olha, eu conheci alguém que me disse que, eu não sei se a pessoa, creio eu que a pessoa já tem mais de 50 anos, e a pessoa me disse assim: eu nasci dentro da igreja, eu cresci dentro da igreja, eu casei dentro da igreja, mas eu não conheço Cristo. Eu falei assim: como assim você não conhece Cristo? E ela disse: olha, quando nós éramos criança, a minha mãe me levava para a igreja, nós íamos todos arrumadinhos para a igreja, tudo sentadinho no banco para ouvir a palavra. Eu fui crescendo, me tornei adolescente e continuei ouvindo, porque era costume de minha mãe me levar.
meus pais me levarem. Eu namorei alguém do mundo, casei, meus pais aprovaram o meu namoro do mundo, com alguém do mundo, casei, sou infeliz. Eu disse, você precisa conhecer Cristo. Não é o estar dentro da igreja que vai lhe salvar, não. Não é porque você conhece a palavra desde pequena no sentido de leitura, mas é o sentido de transformação. E, irmãos, tem muito crente dentro das igrejas dessa forma. Crentes que vivem há mais de 50 anos, como aquela mulher conversava comigo. Crentes que vivem dentro da igreja, que cresceram, que estão caindo os dentes, como diz a história, dentro da igreja, mas não conhecem Jesus, não vivem para Cristo de maneira nenhuma. O salmista ele vai dizer que o Senhor não deixará a sua alma na morte. Mas por que Deus não deixará a minha alma na morte? Ou coloque cada um de nós. Por que Deus não nos deixará ou não deixará a nossa alma na morte? Primeiro, irmãos, o salmista ele vai falar que Deus não deixará a nossa alma na morte, porque nossa vida está guardada por Ele. O irmão Endomar falava aqui do texto de Mateus 6. E a pergunta era, quem pode acrescentar um côvado? Quem pode acrescentar um palmo à sua vida? Quem pode acrescentar um minuto a mais na sua vida? Ontem alguém me perguntava o seguinte, sua mãe faleceu e eu não pude ir lá, e a gente conversava, e eu disse, nós não esperávamos também que ela falecesse, porque ela disse assim, foi tão de repente, né? Foi muito rápido. Eu disse, lógico, nós não esperávamos que ela falecesse também não. A gente, depois que morre alguém de perto, muito de perto, é que a gente vai entender o que é a morte, irmãos. É algo bem rápido, é algo de supetão, como dizem, e você fica perplexo, sem entender nada, né? E ela dizia, mas ela estava doente há muito tempo. Eu disse, não, ela adoeceu na sexta-feira, nós levamos para o hospital, quando foi na terça-feira o Senhor a levou, né? E aí a gente falava também sobre o pastor Josmar, sobre o presbítero Ronivon da Igreja Distância, que também foi muito rápido. Irmãos, nós não entendemos. O que eu posso dizer, como afirma o salmista, é que o Senhor, Ele tem guardado as nossas vidas nessa pandemia. O Senhor tem guardado cada um de nós. Olha o que diz o salmista no versículo 1 e 2. Ele diz, guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. O Salmo 16, ele começa trazendo uma declaração de Davi sobre a certeza do cuidado de Deus. Mas, meus queridos, quantas vezes nós duvidamos disso? Quantas vezes nós duvidamos que Deus está cuidando de todas as coisas? Ontem alguém me dizia assim, Adriano, são 10 anos, né, esperando esse tempo ser construído. E eu falei, não, 10 não, são 16. São 14, na verdade, eu falei, são 14 anos. E a pessoa disse, eu pensava que só era 10. Eu falei, não, 8 anos teve de uma promessa do dinheiro do terreno. Mas desde 2006, quando a igreja chegou na cidade, que se falava da construção de um templo. 14 anos depois, Deus realizou isso. Mas perceba, 14 anos depois. Não é como nós queremos. Em 2012, quando o pessoal ouviu lá a notícia que tinha 70 mil na conta, 70 mil em 2012 ainda era dinheiro, né? Hoje não é muita coisa não. Mas quando eles ouviram, olha, tem 70 mil reais para a construção do templo, tem 70 mil reais para comprar o terreno. Nós corremos na cidade, começamos a ver um monte de terreno. Todo terreno que a gente chegava, não, é 50, é 60, é 70, é 80, mas não tem escritura. E a junta só aceitava se fosse com escritura. 14 anos depois, ou no caso lá, 8 anos depois, Deus realiza aquilo que Ele quer. Porque o querer e o realizar é dele. Mas basta nós deixarmos os cuidados dele. O problema é que nós não deixamos, irmãos. O salmista diz, guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio.
nessa pandemia a confiança de muito crente foi embora. A confiança de muito crente se esvaziou. Parece que esqueceram quem é o seu Deus. Parece que não lembram, como o povo de Israel não lembrava que Deus foi aquele que abriu o mar vermelho e o povo passou a pé enxuto. Parece que não se lembram que Deus foi aquele que ressuscitou mortos. Parece que não se lembram que Deus é aquele que realiza milagres e proezas e realizou no passado e ainda realiza hoje. Parece que não se lembram o poder que tem o nosso Deus. Sabe, irmãos, os estudiosos discutem a respeito desse termo ou desse texto, principalmente no versículo 1. Eles dizem, eles pensam o seguinte: se é um grito de socorro em meio a uma crise, ou se é simplesmente um reconhecimento de Davi de que ele necessitava da proteção constante do Senhor. Seja qual for a resposta, qualquer uma das duas, o que eu posso afirmar é que Davi expressa a verdade das Escrituras de que Deus é poderoso para guardar o seu povo. Seja qual for a resposta dos teólogos ou dos escritores, eu tenho certeza, como diz a palavra, e o próprio Cristo afirma, que Ele está conosco todos os dias até que Ele volte. Isso é cuidado. Irmãos, Ele continua dizendo que Deus é o seu maior tesouro. Veja, Ele diz: digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. As pessoas têm corrido atrás do vento. As pessoas têm corrido atrás de riquezas, mas quando morrer deixa tudo aqui, não leva nada, né? O que nós temos feito para o Senhor? No grande dia, qual será a palavra que ouviremos da boca de Deus, da boca de Cristo? Naquele dia, será que ouviremos o seguinte, que o nosso galardão será grande? Ou nós somos salvos apenas pela misericórdia do Senhor, embora sejamos salvos pela graça de Deus? Porque tem irmãos que não tem nada para apresentar ao Senhor. Tem sim, Adriano. Tem murmuração, tem reclamação e não agradecimento a Deus. Meus irmãos, sem dúvida, esse deve ser o sentimento de todo cristão verdadeiro, de que Deus é o seu maior tesouro. Infelizmente, muitas pessoas querem se aproximar de Deus apenas pensando nos bens que Ele pode lhes dar ao invés de enxergá-lo como o maior bem que pode ter em suas vidas. Mas o crente genuíno, ele é como Davi. Ele sabe que Deus é o seu verdadeiro motivo de contentamento. Ele sabe que a verdadeira alegria é o Senhor. Meus queridos, por que Deus não deixará a nossa alma na morte? Primeiro, porque a nossa vida está guardada no Senhor. Segundo, porque nossa vida é dedicada ao Senhor. É isso que nos diz o versículo 3 ao versículo 6. Ele diz: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Qual é a herança do crente? O céu, irmãos. O porvir, como nós cantamos aqui no início. É o porvir. Davi constata o povo eleito de Deus com o povo, ele contrasta, na verdade, não constata. Ele contrasta o povo eleito de Deus com o povo que troca o verdadeiro Deus pelos falsos deuses.
Ele chama aqueles que são fiéis a Deus de santos que há na terra, de notáveis. Mas eles são notáveis não por suas próprias qualidades. Nós, como santos, separados do Senhor, não somos notados pelas nossas qualidades. Nós somos notados pelas qualidades de Cristo, pela obra de Jesus Cristo em nossas vidas, porque Cristo é tudo em todos nós. Irmãos, os crentes, eles são notáveis porque eles são separados como propriedade exclusiva de Deus. É isso que nos diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 9, capítulo 2, versículo 9. Nós somos propriedade exclusiva de Deus.